Tizom Shel Selichá, ou Tanit Shel Selichá, jejum do perdão, jejum do perdão, Tanit, jejum, ou Tzom, jejum, o jejum do perdão. Shalom Aleichem, Shalom Lekulam, Shalom a todos. É grande a nossa responsabilidade, meus amados Ahim, meus amados irmãos, né? A responsabilidade que o grande rei Yahweh Elohim, Tsevaot, que o grande rei Yahweh Elohim dos exércitos colocou em nossa mão, né? Pouquíssimas pessoas vão guardar o dia correto, né? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Eu não sei se chegaria a 1% dos Hayahudim Notziriam, dos judeus messiânicos, dos judeus nazarenos, né? Não sei se chega a 1%. Sinceramente, eu acredito que não chegue. Só observando que a verdade nunca esteve com a maioria, né? Quantos entraram na arca do Noé, né? Na arca do Noé? Só 8 pessoas, né? Então, e a grande multidão, né? Milhões e milhões de pessoas, de seres humanos, pereceram, né? Então, a verdade estava com 8, né? Apenas 8 pessoas. Então, grande é a nossa responsabilidade, não é? Então, hoje, um dia antes, né, do jejum do perdão, não é? Nós estamos aqui gravando este vídeo shiur, não é? Um vídeo esclarecedor, não é? Sobre Tishon Shel Selichá, né? O jejum do perdão. Tishon Shel Haniná, ou Tzion Shel Kippur, né? O jejum do perdão são sinônimos, frases sinônimas, meus amados Ahim, meus amados irmãos, que precedem, né, o Yom Kippur, né? O dia do perdão, Yom Kippurim, né? Yom Kippurim, né? O dia dos perdões, ou o dia das desculpas, né? I'm sorry é o que nós devemos dizer, né? Para as pessoas. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes, né? Aparenta pelo menos ser difícil, né? A bem da verdade, não é difícil, tá certo? Mas nós temos que perdoar, tá certo? Pedir pelas pessoas, é época de abraçar, não é? Pedir perdão, dizer que ama a pessoa, que quer ver o bem da pessoa ou das pessoas. Então vamos ao que interessa, não é? Porque muitos fazem na data posterior, a maioria faz na data posterior, um dia depois, e alguns outros poucos, né, em bem menor quantidade, fazem um dia anterior, né, e apenas poucos fazem de acordo com o calendário lunisolar de Elohim verdadeiro, né? Que coisa absurda, né? Eu já vi dois Ahim, um que se denomina Ahim mesmo, né? Não vou citar nomes, e o outro que se intitula Rosh, né? Nada contra, né? Pessoas que eu amo em Yahushua, né? E mais um outro Ahim, um outro irmão, os três com a data errada, né? Um alegando uma ri ou um irmão
o calendário de Hanor, né, o calendário de Enoque, que a bem da verdade é traduzido, né, ou interpretado como um calendário gregoriano, a bem da verdade. Assim como o calendário judaico do nosso povo. É um calendário gregoriano também, né? Porque são calendários baseados separadamente, né? O calendário gregoriano é uma longa história, né? O calendário gregoriano é baseado no calendário juliano. E o calendário juliano é um calendário solar e pagão do imperador Júlio César, né? O calendário gregoriano é um calendário solar, também solar. O calendário gregoriano é um calendário também solar e pagão do Papa Gregório. E o calendário judaico do nosso povo é um calendário lunar e pagão. Por quê? Porque é baseado nos dias da semana do calendário gregoriano, tá certo? Que é um calendário solar e pagão, não é do Papa Gregório, desculpem, não é do Papa Gregório, tá certo? Então é uma coisa absurda, não? O que fazem com as pessoas, não é? O calendário que prepondera, que predomina é o calendário gregoriano. Qual a diferença do calendário gregoriano para o calendário judaico? Que quando chega a sexta-feira romana, né, à noite, tá certo? É sábado, né? Observando que é sábado, né? Parece igual, né? Mas não é. É sábado, não é Shabat. É Saturday, Saturno, né? O bezerro de ouro. Sim, meus amados Ahim, meus amados irmãos, o mesmo bezerro, quando Moshe voltou com as tábuas, né? A Torá, né? Com as tábuas de Torá, o povo estava adorando um bezerro de ouro, ou seja, continuam adorando Elohim nos Yamim, né, nos dias de guarda equidistantes, certo? Ou equivocados, ou, por que não dizer, errados, tá certo? Este Shabat, está Shabat secular, né? Que é guardado, o Shabat convencional, o Shabat semanal, é o Shabat romano, tá? Não é o Shabat de Elohim verdadeiro. E pasmem, né? Existem calendários lunisolares também falsos, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Aí vão dizer assim, né? Eu já vi uma coisa absurda. Não, mas por Shabat não tem nada a ver com o calendário, não. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, por favor, não insultem a inteligência de um Yahudi Notzri, de um judeu messiânico, de um judeu nazareno, por favor. Claro que precisamos, meus amados Ahim, meus amados irmãos. O calendário lunisolar de Elohim, ele não é somente o calendário lunisolar de Elohim, o que já seria suficiente, não. Ele é o calendário mais antigo do mundo, o calendário mais antigo do universo, o calendário mais antigo dos mundos, o calendário mais antigo dos universos. É o calendário lunisolar. Podem pesquisar. É o calendário original do nosso povo. Foi modificado para o calendário judaico, dizendo que é um calendário lunar. Não é, a bem da verdade, um calendário lunar é idêntico ao lunisolar, só que no lunar só mostram as fases da Lua e os dias, né? E o lunisolar é completo, né? Estas pessoas, né, do site World's Last Chance, né, a última chance para o mundo, né? Então, a escritura, né, os Ketuvim,
afirmam, né? E a própria Torá, que nós devemos reter o que é bom, né? E o que é bom neste site, com certeza, né? Eu assino aí embaixo o nome do Salvador, Yahushua, né? E o calendário lunisolar de Elohim. E o aplicativo, tá certo? É para aparelhos móveis, né? É um aplicativo para celulares, né? Que consta no site está completamente correto. Eu já pesquisei, não é? Podem pesquisar também, é uma pesquisa profícua, né? É, inclusive bate com o grande Shabat da Terra, né? O grande Shabat da Terra plana, o grande Shabat da Terra plana de Elohim, o grande Shabat da Terra. A gente só encontra no calendário lunisolar. Estas pessoas, né? é, das filhas é a mais rebelde, né? Já dizia e diz, né? Porque ainda está vivo, um rabino, um amigo meu, né? Das filhas é a mais rebelde, né? A igreja adventista do sétimo dia. Não estou criticando, não, meus amados amigos, né? Porque são as filhas de Roma, né? As igrejas protestantes, né? Denominadas como igrejas evangélicas, né? Então, das filhas é a mais rebelde, né? Significa que das filhas de Roma é aquela que mais protesta, que mais dá trabalho, né? Que procura observar, inclusive, é, este site, estou falando isso porque este site é formado por ex-pastores, né, norte-americanos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da senhora Ellen G. White, tá certo? Então, o nome do pai está equidistante, equivocado, tá certo? Outras coisas que também não observam, não observam, né? A observância de Kedosh Torá, Hakedosh Torá, de Sagrada Torá, de Torá Sagrada, não é? Não observam a questão do judaísmo, não é? Pois não existe Torá sem judaísmo, não existe judaísmo sem Torá. Não é? Está atrelado, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então vejam como a gente vai mexendo, vai trazendo um assunto após o outro, porque Yahudot, né, judaísmo, é totalmente traduzível, né? Tá certo? Como judaísmo. O que não podemos traduzir são nomes próprios, nomes pessoais, nomes de pessoas, né? Então aí não pode ser traduzido, apesar de fazerem muito, né? Apesar de ser o que mais fazem, não é? A bem da verdade. Mas está errado de acordo com a gramática internacional, né? Nome próprio não se traduz, nome pessoal não se traduz. Ele se translitera, se pronuncia, ok, mas não existe tradução, não é? Por exemplo, Yahusef, né? Meu nome, Yahusef, né? Então, Rabino Yahusef. Yahusef, né? Não tem tradução para Yahusef. Yahusef é Yahusef. Yosef é Yosef, não é? É um nome aramite, aramaico ou siríaco, que é usado para dissimular, para não pronunciar o nome do Eterno pelo nosso povo. É o caso de Yahuhanan, né? Traduzido como João. Não pode. Yahuhanan é Yahuhanan, João é João, John é John, Yohanan é Yohanan, né? Yahusef é Yahusef, Yosef é Yosef, John é John, João é João, tá? Então, nomes próprios ou nomes pessoais não se traduzem, não é? Então, Yohanan para João, não é?
E Yosef para José, né, que é usado equivocadamente, né, é para dissimular, não é o nome do Eterno, porque o verdadeiro nome é Yahuhanam, João, né, ou Yahusef, né, Yahu acrescentará, né? E tudo isso nós aprendemos com os nossos rabinos, né? Nosso querido rabino. Enfim, querido, que nós temos também, né? Existe um rabino do rabino. Né? Eu sou muito grato, Elohim, pela vida do meu rabino, dos meus rabinos, né? E que eu o amo muito, os amo muito, que o grande rei Yahweh Elohim dos exércitos continue abençoando ricamente a vida deles e a vida de toda a família deles. Bishem Yahushua mesmo, em o nome de Yahushua mesmo. Então é impossível a gente guardar o verdadeiro Shabat de Elohim sem calendário, né? Então, por favor, né? Venhamos e convenhamos, né? É uma coisa terrível o que fazem com as pessoas, né? E grande vai ser a surpresa, né? De muitos rabinos e de muitos pastores naquele grande dia, né? Grande vai ser a surpresa, né? Pois o grande rei dirá abertamente: Apartai-vos de mim, vós que não praticais Torá, né? Baruch Hashem, apartai-vos de mim, malditos, para o le Raesh olhar, né? Ou para o fogo do mundo. Le Raesh olhar para o fogo do mundo, né? Pois eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estava preso, nu e enfermo e não fostes me visitar. Pois tudo que fizerdes a um destes pequeninos, os fazes a mim, né? Então, é o caso do dízimo, né? Já dizem os nossos sábios rabinos, né? Os nossos sábios rabinos dizem o seguinte, né? Que quando a gente faz tzedakah, naquele momento a gente consegue praticar de uma vez só todos os 613 mitzvot da Torá, todos os 613 mandamentos de Torá. Não significando com isso que não devemos observar Shabat, etc, etc. Não é isso, meus amados irmãos. Por favor, meus amados irmãos. Né? Então, porque o resumo da Torá, o fim da Torá, a finalidade da Torá é o amor, tá certo? É o amor. Então, o dízimo, ele é para tzedakah. Então, quando a gente dizima, naquele momento, a gente consegue praticar, né, toda a Torá, né? Kol HaTorá, né, toda a Torá. Porque Yahushua é o dízimo de Elohim, né? Besefer Guiliana, né, no livro do Apocalipse ou no livro das Revelações, a gente pode observar dois seres, né? Abre e fecha aspas, né? Elohim e o Cordeiro. Seriam dois seres, né? A bem da verdade, é o próprio Elohim e o seu sacrifício. O Cordeiro é o sacrifício do próprio Elohim, né? Yahushua é o dízimo de Elohim. Yahushua é o sacrifício de Elohim. Tá certo? O sacrifício do próprio Elohim, que esteve aqui pessoalmente para nos salvar. Nós falamos Yahushua Hamashiach, Yahushua o Messias, ou Hamashiach Yahushua, o Messias Yahushua, mas bem que podemos falar também Yahu Hamashiach, Yahu o Messias, ou Hamashiach Yahu, né? O Messias Yahu, pois o próprio grande rei Yahu Elohim, Tsevaot, o próprio grande rei Yahu Elohim dos exércitos, o próprio grande rei Yahu Elohim a Israel, o próprio grande rei Yahu Elohim de Israel, esteve aqui pessoalmente, meus amados Ahim, meus amados irmãos, para nos salvar, né? Mas aqui já é um outro assunto ligado a Elohut, né? A Elohimidade, né? Do Messias, a Elohut Mashiach, né? A Elohut Mashiach, a Elohimidade do Messias, porque divindade é uma outra coisa, né? Vem da palavra Deus, dia,
Deus, Zeus, etc., né? E estou falando aqui para levar, né, da arte, né, o conhecimento, a ciência, né? Chokhmah, sabedoria, né? Biná, entendimento, compreensão, meus amados Ahim, meus amados irmãos, né? Então, o que faz o casamento da Chokhmah, né? Com a Biná, né? É o Da'at, né? Então, meus amados Ahim, meus amados irmãos, vamos ao que interessa, não é? Quem quiser acreditar, que acredite, né? Tome posse agora, né? Do jejum da vitória, né? Observando que o Yom Kippur, né? O dia do perdão, tá certo? O Yom Kippurim, o Yom Kippurim, né? O dia dos perdões, o dia das desculpas, né? Não é um dia de festa, tá? É um dia de reflexão profícua, é um dia de reflexão profunda, não é? Não é um dia, é um dia da gente afligir as nossas nefeshot, as nossas almas, os nossos corpos, as nossas pessoas, né? Com o jejum, né? Oração, pedir Ahem ao Eterno, pedir misericórdia, né? Buscai a Yahweh enquanto podemos, né? Encontrá-lo, não é? Devemos buscar a Yahweh enquanto podemos encontrá-lo. É o que consta, Bequetuvim, é o que consta nos escritos sagrados, é o que consta nos sagrados escritos, é o que consta Betorá, é o que consta em Torá, é o que consta Betanar, é o que consta na escritura hebraica, né, conhecida equivocadamente como Antiga Aliança, não é mais para entender a Antiga Aliança, né? É conhecida na Bebrit Hadashah, né? Na Aliança Concertada, né? Em Aliança Concertada, conhecido também equivocadamente como Nova Aliança, tá certo? Porque, a bem da verdade, só existe uma Brit, só existe uma aliança entre Elohim e o homem, entre Elohim e a mulher, entre Elohim e os homens, entre Elohim e as mulheres, né? E esta aliança foi quebrada, né? Habrit Rosovrou, né? Aliança, né? Foi quebrada, então foi passiva de conserto. Então Elohim, ele manda Malachim, né? Ele envia Malachim, envia mensageiros, envia Nevim, envia profetas, não é? Envia Malachim, envia anjos, mas Elohim também, quando ele quer, ele faz pessoalmente, não é? Então é o caso que ele veio aqui pessoalmente para nos salvar. Baruch Hashem, Yahushua Hakevesh Elohim, Yahushua Hakevesh Kedosh Elohim, Yahushua é o Cordeiro Sagrado de Elohim, Yahushua é o sacrifício sagrado de Elohim. Yahushua é o sacrifício sagrado do próprio Elohim. Yahushua é Elohim. Né? Yahushua é o próprio Eterno que esteve aqui pessoalmente para nos proporcionar a sua Yeshua, a sua salvação. Então, recapitulando aqui, veja que um assunto vai trazendo outro, e outro, e outro. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, a coisa é séria. Então, Hatanit, né? Ou Hatzion, né? É o jejum, né? O jejum do perdão, tá certo? Zion Shel Selichá, né? Zion Shel Haniná, ou Zion Shel Kippur, né? O jejum do perdão, frases sinônimas, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então, o hebraico, ele não é, porque a gente pode observar aqui os sinônimos e as frases sinônimas, não é tão pobre como dizem, não. O hebraico é rico, meus amados Ahim, meus amados irmãos, tá certo? Então, vamos lá, não é?
O pôr do sol, tá certo? O jejum do perdão, aliás, o jejum do perdão, será no pôr do sol do dia 9/7, 9 de Tishrei, de 5.781, de acordo com o calendário lunisolar de Elohim. Agora, de acordo com o calendário lunisolar de Elohim, tá bom? Agora, de acordo com o calendário gregoriano, né? Vamos repetir. Hatanit, né? O jejum é, Tanit Shel Selichá, Tanit Shel Haniná, ou Tanit Shel Kippur, né? Ou Hatanit Shel Selichá, Hatanit Shel Haniná, ou Hatanit Shel Kippur, né? Ou Hatanit Kippur, Hatanit Haniná, Hatanit Selichá, né? O dia do perdão, ou o jejum do perdão, né? É, será do pôr do sol do dia 9 do 7, né? 9 de Tishrei, de 5.781, ao pôr do sol do dia 10 do 7 de Tishrei, de 5.781, certo? De acordo com o calendário lunisolar. Mas já de acordo com o calendário gregoriano, né? Será no pôr do sol da sexta-feira, não é? Sexta-feira, dia 25/9 ou 25 de setembro de 2020, né? Ao pôr do sol ou anoitecer do sábado, né? Dia 26/9 ou dia 26 de setembro de 2020, certo? Repetindo, né? O Tanit, né? O Tzon, jejum, né? O jejum do perdão, né? Será no pôr do sol, de acordo com o calendário gregoriano, tá? No pôr do sol da sexta-feira, dia 25/9, 25 de setembro de 2020, ao anoitecer do sábado, dia 26/9 ou dia 26 de setembro de 2020, tá? Então, esta é a data correta, são as datas corretas, não é? Observando que, não é? O dia do perdão, né? Hayom Kippur é, ou Ze Hayom Kippur, Ze Hayom Yahu, né? O dia do perdão é o dia de Yahu. Então é a data mais importante, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, né? A data mais importante do calendário lunisolar de Elohim. Tá certo? Olha que nós temos as três grandes festas, né? A festa da Páscoa, a festa das cabanas e a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, né? Tá certo? Conhecida também como festa das primícias, né? A festa das cabanas, né? Ou a festa das tendas, né? Ou ainda a festa dos tabernáculos, né? E a festa da Páscoa. Então, Hag Pesach, né? Moed Pesach, né? Festa da Páscoa, né? Época da Páscoa, né? Feriado da Páscoa. E temos a Hag Sukkot, Moed Sukkot, a festa das cabanas, né? A festa dos tabernáculos, né? Ou a festa das tendas, né? E temos a Hag Shavuot, uma moeda de Shavuot, né? A festa
das semanas, a festa de Pentecostes, né? A festa das primícias, ou a festa dos primeiros frutos, ou a festa dos frutos da estação, a festa das frutas da estação, tá certo? Então, essas são as três principais Hagim Elohim, né? Estas são as três principais Moedim Elohim. Estas são as três principais festas de Elohim. Estas são as três principais épocas de Elohim. Estes são os três principais feriados de Elohim. Todavia, existe uma data, né, que está acima de todas as festas, né? É conhecido como Hayom Yahu, né? O dia de Yahu, né? Então, este dia de Yahu, né, é Hayom Kippur, né? O dia do perdão. Hayom Kippur, Ze Yom Yahu, ou seja, o dia do perdão é o dia de Yahu, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então, observem a importância, né, de guardar na data certa, tá certo? Na data certa. Nós vamos na contramão do sistema, né? Vamos na contramão do sistema, né? É como uma pequena ave no incêndio que molha o biquinho com água e põe lá as suas gotas, né? A gente sabe que esta questão só vai adiantar quando vier, ou quando vir o nosso próprio e querido mestre Yahushua, né? O próprio rei vier aqui, então que ele vai fazer estas correções. Nós somos aquelas vozes que clamam, né, no deserto, tá certo? Nós somos as vozes que clamam, né, no deserto. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs. Então, geralmente, as datas, né, das épocas, né, das festividades, né, ou o dia de guarda, né, ou um dia de solenidade, né, tá certo? Mikra Kodesh, né, de santa convocação, tá certo? Como é o dia do perdão, este dia tão importante, não é? Observando que, não é? Observando que o, o dia do perdão, certo? De acordo com o calendário lunisolar de Elohim, é todo dia 10/7, 10 de Tishrei, né? Deste ano agora 5.781. Mas de acordo com o calendário gregoriano, né? No pôr do sol do sábado, dia 26/9, 26 de setembro, né? Que implica no pôr do sol do dia 9/7, 9 de Tishrei, que é uma noite antes, né? Os dias são formados, né, por noite, manhã e tarde, e não manhã, tarde e noite, né? Como aqui no Ocidente. Então, observando que o dia 26/9, 26 de setembro de 2020, a noite corresponde à noite do dia 10/7 ou 10 de Tishrei de 5.781, ano espiritual, tá bom? Então, muito importante a gente guardar, né, nesta data, Baruch Hashem, Baruch Rabá, na data certa, né, na data correta. Eu quero também fazer um desafio, não é? Um desafio. As pessoas podem pesquisar se a lua nova do calendário lunisolar de Elohim, né? Que consta no site do World's Last Chance, né? Da última chance para o mundo, é a tradução do inglês para o português, e realmente é a última chance para o mundo, né? Formado de ex-pastores, né, norte-americanos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Não estou elogiando nem criticando, estou falando os fatos, né? É que esta é a realidade, né?
Então, a escritura, né, Radevar e Arro, diz que nós devemos reter o bem, né? A palavra de Arro, aproveitar o bem. E, com certeza, né, o calendário deste site e o nome do Salvador, né, que é o nome do Eterno, o nome humano que o Eterno usou quando esteve aqui, né, em o nosso planeta, que Yahushua disse, né? Eu, Yahushua, vim em o nome do meu pai, Yarro, e vós, os judeus da época e de hoje também, não me aceitastes. Quando vier outro em seu próprio nome, né? Yeshua ou Jesus, Jesus ou Yeshua, a estes aceitarão, né? Então a gente sabe que hoje mais de 30% da população de Israel, né? São de Yahudim Notziriim. Então, quando eles aceitam Yeshua, Jesus, mas é um passo, né? Porque através de você aceitando Yeshua, né? Ou Jesus, né? Então chega ao nome Yahushua, né? Porque a tradução de Yeshua, né? Yodshim Vav Aim, né? É Jesus. E a tradução de Jesus para o hebraico, né? Yodshim Vav Aim e Yeshua. Todavia, nenhum dos dois são Yahushua, né? Este aqui é o verdadeiro nome. Quem fez teologia sabe que o nome do Salvador é o mesmo nome de Josué. E o nome de Josué em hebraico, o nome de Josué em hebraico é Yahushua, né? Transliterado como Yehoshua, né? Para dissimular, né? Deliberadamente ou propositalmente o nome do Eterno, como já sabemos, né? Que as pontuações maçoréticas são boas e importantes, inclusive no aprendizado do hebraico. Todavia, foram postas entre o ano 500 e o ano 1000, depois do nosso querido mestre, ou depois do nosso querido Messias Yahushua. Foi uma média de essas pontuações maçoréticas, né, que são as pontuações vocálicas, foram postas deliberadamente ou propositalmente, né, em torno de 750 anos depois do nosso querido mestre Yahushua ter vindo aqui, né? O nosso querido e grande rei e mestre Yahweh Elohim, né? Adem Olam, né? O mestre do universo, né? O soberano do universo, né? Quão grande privilégio tiveram, né? Os seus Talmidim, Hatalmidim e Yahushua, né? Os discípulos de Yahushua, em estarem pessoalmente, face a face, com o grande rei, né? É, com o Serranim, no ancião dos anciões, né? Com o Sechem e Amim, né? Com o ancião, com o ancião de dias, né? Que é o ancião dos anciões, né? O nosso querido rei e mestre, né? E Yahushua, nosso querido mestre Yahushua, né? Que é o próprio Eterno que aqui esteve pessoalmente para nos salvar, tá certo? Então, recapitulando, né? Recapitulando, eu vou passar aqui a data, né, que a maioria das pessoas guardam, tá certo? Só um momentinho, meus amados meus amados irmãos, observando que passamos a data correta, tá bom? Passamos a data correta. Só um minutinho, um pouquinho de paciência, porque tudo isso é uma questão de evolução, meus amados Ahim, meus amados irmãos, né? Pronto, tá certo? Então tá aqui, ó.
é o dia da expiação, né? Yom Kippur, né? Tá certo? Yom Kippur, né? Yud Vav Mem Soft, né? Kaf Yud P Vav Resh, né? Yom Kippur, Yud Vav Mem Soft, Yud Vav Mem Soft, Kaf Yud P Vav Resh, ou seja, Yom Kippur, dia da expiação. Yom Kippur, o dia da expiação, é de 9 e 10 de Tishrei, né? Aí é posto aqui, ó. É posto aqui a seguinte data, ó. 27 e 28 de setembro de 2020, né? Entre o dia 27 e o dia 28, não é? Mas só que, a bem da verdade, essa data está equivocada, não é? É entre o dia 26 do 9 e o dia 27, e não o dia 27 e 28, como a maioria absoluta vai guardar, né? Este dia de Yahweh. Então, quando chegar, né, no pôr do sol, tá certo? Do dia 27, tá certo? No pôr do sol do dia 27, então já acabou. Acabou o dia de Yarro, né? Hayom Yarro acabou. Não é mais. Não vai ser mais. Então é um dia atrasado, está atrasado. A maioria absoluta vai guardar. Por quê? Porque o calendário judaico é o calendário gregoriano. A única diferença é que quando chega a sexta-feira romana, né, ou gregoriana, quando chega a sexta-feira gregoriana à noite, ou quando chega a sexta-feira romana à noite, né, é sábado, certo? Ou Saturday, né? Uma vez que Shabat não, tá? O Shabat é traduzido como sábado. Então, vamos separar. Então, observando aqui a questão do jejum, então é um dia antes, ou seja, uma noite antes. Então, se a gente não faz assim como estou a falar-vos, né? Então a gente vai perder o dia, que é o dia de Ar, é o dia 10 de Tishrei, é o dia do perdão, é o dia 10 do 7, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Então vamos repetir aqui, tá? Vamos repetir. A data correta do jejum do perdão, tá certo? É amanhã, portanto, tá certo? É amanhã. É no pôr do sol de amanhã, sexta-feira, 25 de 9 de 2020, ao anoitecer do sábado, dia 26 de 9 de 2020. Então, uma noite, um dia antes ou uma noite antes do calendário da Rabad, né? Não estou falando mal, estou sendo realista, né? Que é a pt.rabad.org, né? Tá certo? Então, eles falam aqui equivocadamente, ó. Aí, quando a pessoa for começar, tá certo? O dia de guarda, o dia, repito, que não é de festa, é de uma reflexão profícua, uma reflexão profunda em que a gente deve se vestir, né? De pano de saco, ou seja, colocarmos a nossa roupa mais simples, mais humilde, né? Não colocar utensílios de couro, né? Que foram sacrificados ou mortos, né? Tá? A gente pode pôr um corinho ou uma sandália ou ficar descalço mesmo, que é o melhor, porque esta pulham, esta adoração, não é festa, mas adoração sim, esta pulham, né? Este Yom Pulham, Hayom Pulham, né? O dia de adoração, né? Então,
devemos estar simples, né? Nos vestir de pano de saco. E podemos até colocar, né? Que vendem panos de saco mesmo, né? Literalmente, né? Podemos sim, também tá certo, nos vestir literalmente de pano de saco. Ou com a nossa roupa mais simples, né? Tá certo? De preferência um linho branco, né? Todo linho é branco, né? A não sei que seja tingido, né? Um linho puro, limpinho, né? Mais simples, né? Ou uma túnica de linho. Se não tiver, põe uma camisa, uma calça, né? Camisa com manga, né? Curta ou com manga comprida, né? Com a calça, né? Branca, né? Ou roupas claras, né? Sempre de preferência, né? Para adorar ao grande rei. Estou falando da pessoa não pode ter o linho, né? Porque o linho é bom não só para o coeno, mas como para o Yahudi, né? Para a adoração, né? Não só para o rabino, mas para o judeu, para o Yahudi, para o povo de Yahoo, né? Então não é, repito, porque nós somos judeus que nós somos povos de Deus, não. Nós somos o povo de Yahoo, né? Yahudi, no singular, judeu, ou Yahudim, no plural, judeus, significa literalmente, né? Povo de Yahoo, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então vamos separar o alho do bugalho, vamos colocar os pingos nos is, né? Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? A tradução existe, tá certo? Não existe judaísmo sem Torá, Torá sem judaísmo. A Torá está acima de tudo, mas o judaísmo defende Torá. O Yahudut, tá bom? Então esta é a grande verdade. E também não é só judaísmo, né? Também não é só messianismo, não é só nazarenismo, e não é só judaísmo, mas judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, Yahudut Notzri, né? Nós somos Yahudim Notzrim, judeus messiânicos ou judeus nazarenos. Então, nós somos o verdadeiro povo de Yahweh, que depois da diáspora, né, ficamos dispersos, né? Fomos para a Península Ibérica, desculpem, fomos para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Somos remanescentes, né? Somos o povo do grande rei, meus amados amigos, meus amados irmãos. Então nós devemos caminhar com as duas pernas, né? Não podemos ser aleijados na imuná, aleijados na fé, né? Ficarmos como verdadeiros saci pererê na fé, né? Nós devemos caminhar com as duas pernas, né? Elohim nos deu, olha, dois olhos, né? Dois orifícios nasais, né? Dois ouvidos, dois tímpanos, né? Duas pernas, dois braços, duas mãos, dois pés. Por meio de duas pessoas nasce outro ser humano, né? Por intermédio de um homem e por intermédio de uma mulher, por intermédio de duas pessoas humanas, nasce mais uma pessoa humana, do sexo masculino ou do sexo feminino. Então nós devemos procurar ser um tzadik, né? Devemos procurar ser um justo, né? E para isso devemos renunciar à nossa vida, tá certo? Os prazeres desta vida. A nossa família é muito importante abaixo de Elohim, mas Elohim vem na frente da família, né? Não devemos colocar a família na frente de Elohim, na frente de Elohai, na frente de Elokai, na frente de Elohim, na frente do nosso Elohim, na frente do meu Elohim, na frente do Elohim da gente, né? Não podemos, meus amados Ahim, é época de Kedushá, de santidade, né? Hakedushah Elohim, né? De santidade a Elohim, de santificação, de separação, pois Elohim quer que nós sejamos exclusivos, né? Tenhamos uma vida separada, né, do pecado.
Exclusividade Elohim quer que tenhamos, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, observe mais uma vez que está chegando esta grande data, não é? Uma data de uma reflexologia profícua, uma data de uma reflexão profunda, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs, né? Mais uma vez, o jejum do perdão vai do pôr do sol, tá certo? De amanhã, né? Sexta-feira, 25/9/2020, ao anoitecer do sábado, 26/9/2020, tá bom? Quando começa, né, o Yom Kippur, né? Então, quando começa mesmo, né, o dia do perdão é quando está terminando, né? Está começando o de jejum, ou seja, está acabando o jejum, não é? Que é repito, o jejum do perdão vai do pôr do sol de amanhã, sexta-feira, 25/9, 25 de setembro de 2020, ao anoitecer do sábado, não confundir sábado com Shabat, tá? Ao anoitecer do sábado, 26/9/2020, tá? Estou falando aqui do sábado gregoriano e não do Shabat, né, do calendário lunisolar de Elohim. Mais uma observação, tá certo? Então, o nosso Shabat será amanhã, não é? Será amanhã. Então, começa no pôr do sol. Alguns vão perguntar, mas Rabino, o Shabat não é dia de jejum. Não, mas aí é no pôr do sol, né? Nós já comemos, já fizemos a festa, né? Já fizemos o halá, né? Já fizemos a comunhão, já participamos do pão, do vinho. Então ninguém jejuou no Shabat, né? O pôr do sol é a transição, né? É o Kabbalah Tanit, né? É o Kabbalat Yom, né? É o recebimento do jejum. Ha-Kabbalah Tanit, né? Ha-Kabbalat Yom, ou o recebimento do jejum, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então não é mais Shabat, está na transição, porque geralmente as nossas épocas, as nossas férias, os nossos feriados, né? É, Yom Tov, né? Yom Tov, né? Feriado ou férias, né? Começa no pôr do sol e termina no anoitecer, né? Então, no caso deste dia que não é festa, né? Repito, Yom Kippur, ele também não é diferente, não, tá certo? Começa no pôr do sol, né? O jejum do perdão no pôr do sol da sexta-feira, amanhã, portanto, dia 25/9, 25 de setembro de 2020, ao anoitecer do sábado, dia 26/9/2020, de acordo com o calendário gregoriano, mas já de acordo. Mas já de acordo, desculpem, com o calendário lunisolar de Elohim, tá certo? Aí já começa no dia 9/7, 9 de Tishrei, de 5.781, né? No pôr do sol do dia 9/7, né? 9 de Tishrei, de 5.781, ao pôr do sol do dia 10/7, 10 de Tishrei, de 5.781, tá? Então, muitos perdem, né? Muitos perdem, né? Tá certo? Porque a maioria absoluta fazem, tá certo? Um dia depois, não é? E uma minoria faz um dia antes. Não fazem na data certa, não é? No dia certo, né? Como estamos aqui a falar, meus amados Ahim, meus amados irmãos, não é?
Então está aqui o recado, né? É, vamos fazer a live, né? Tá certo? Amanhã é, da adoração, do Shabat. E na própria live, né, já vamos fazer, né, a abertura com a tefilá, né, com a intercessão, com a reza, com a oração, né, do jejum, tá certo? O jejum do perdão. Então estou convidando aqui a todos os amados aqui e Haverot, né, a todos os amados irmãos e irmãs em Yahushua, o Messias. Tá? Mais uma vez fica o desafio para aqueles que querem observar, né? Relativo ao calendário lunisolar, né? Do World Last Chance, né? Deste site, né? E também do aplicativo para aparelhos móveis, né? Para aparelhos celulares. Observem que quando é a lua nova, a lua preta, a lua escura, tá certo? Ela bate perfeitamente de acordo com o calendário lunisolar bate com o calendário lunar, tá certo? Com a lunação correta. A lua realmente está na lua nova 100% escura, né? Com 0% de iluminação, tá certo? Esta lua nova que o nosso povo lamentavelmente guarda, né? Que tem um risquinho, né, de luz, né? Um risquinho de luz no corner inferior direito, né? Foi um costume aprendido, né, na Eretz Bavil, né, na terra de Babilônia, tá? Porque a lua nova verdadeira, né, ela é a lua preta, a lua 100% preta, a lua 100% negra, a lua 100% escura, né? Nós chamamos também de lua renovada, né? Rosh Chodesh. E também é um dia à parte, Rabeit Israel. É um dia à parte, né, da casa de Israel, né? Não é como hoje, né? É um Yom Tov, é um feriado, uma férias, é um Yom Tov, dia bom, é um bom dia, sim, tá certo? É um dia de guarda, um dia de adoração, tá bom? Mas não é da forma que é exposta, tá certo? É um grande absurdo, né? O que fazem com as pessoas, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Arrocho. Então estamos aqui, né, na contramão do sistema, né? Nós somos a verdadeira resistência, né? E incrível que existe tudo falso verdadeiro, né? E existe, incrivelmente eu descobri que existem falsos calendários lunisolares, né? Mas que este é o único calendário correto, né? Repito, é o calendário do site World's Last Chance, que traduzido é a última chance para o mundo, e realmente é a última chance para o mundo. Então, e também só neste calendário a gente observa direitinho, né? Os dia 30, né? Todo dia 30 do calendário lunisolar é dia de adoração, é dia de Pulham, né? Hayom Pulham, né? Ou Zei Yom Pulham é dia de adoração, pois se trata do grande Shabat da terra, não é? Tá? Todo dia 30 é Shabat Hagedol, né? É o sábado grande, né? O sábado dobrado, o sábado duplicado, o sábado duplo. Exemplo, hoje é só um exemplo, tá? Hoje é sábado ou Shabat, a bem da verdade. Hoje é Shabat, amanhã é Shabat, tá bom? De novo, então existem meses de acordo com o calendário lunisolar de Elohim, de que nós temos não só 4 Shabbatot, ou 4 sábados, e sim 5 Shabbatot, ou seja, 5 sábados, né? Tá? Com um outro Shabat, né? Então a gente só encontra este Shabat Hagedol, né? Que o nosso povo diz que é o Shabat antes da festa da Páscoa, né?
A bem da verdade, nada contra, podemos até chamar também, não é? De Shabbat Hagedol, né? Este Shabat antes da festa da Páscoa. Todavia, o verdadeiro Shabat Hagedol, né? O Shabat duplo, né? Hoje é Shabat, amanhã é Shabat, exemplo, né? Só encontramos no calendário lunisolar de Elohim. E muitos não sabem separar, né, o alho do bugalho, colocar o pingo nos is, não é? Então, a todos, não é? Que o grande rei continue abençoando a todos ricamente. Bishem Yahushua Amém. Em o nome de Yahushua Amém.